Porque é normal e bom que a gente esteja de olho no futuro, nas metas, no que a gente quer alcançar. O ser humano está sempre olhando para frente. Tudo bem, mas agradece o que está hoje aqui. Por exemplo, eu trabalho com seguro. O meu dia a dia é ver a vida das pessoas mudar assim, ó, do nada. Detectar uma doença, um falecimento, morte, bater o carro, também alguém que nasceu. Eu vejo a vida, assim, mudar muito rápido. Então, o nosso dia a dia é isso. É ver alguém que tá super bem, de repente, não tá. Cara, e isso é o imponderável da vida, né? Então, cara, agradece que você tá saudável, que você tem a possibilidade de viver. Já é muito bom. Ver tua filha crescer. Putz, só de estar vivo, cara. Tá vivo é um negócio muito louco. E às vezes a gente esquece de agradecer porque é tão banal, né? Tá vivo. Buenas, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E pessoal, hoje o convidado que está aqui na minha frente é um cara que a gente já está namorando bastante tempo para a gente rodar esse podcast. Só que, com a correria tanto da agenda dele quanto da nossa agenda, acabou demorando um pouco mais do que eu gostaria, mas estou muito feliz de tê-lo aqui na minha frente, porque esse cara aqui, cara, é o MacGyver. Esse cara é o MacGyver, ele faz de tudo um pouco, e aí eu vou contar um pouco pra vocês, só pra vocês entenderem. O cara, ele é ator, ele é produtor, ele estudou nos Estados Unidos a parte de cinema, empreendedor, tá agora abrindo uma nova empresa relacionada à gestão de pessoas. Tô dando vários spoilers aqui, eu quero que você daqui a pouco põe essa bola no chão. Tem 2 podcasts e, cara, é um cara muito vida real, que tem muita vivência empreendedora de fato. A gente tem muitos amigos em comuns, inclusive. E eu quero conhecer um pouco da trajetória dele, junto com vocês aqui, e entender todos esses projetos que ele tem tocado hoje em dia, que são essas empresas e tudo mais. E para coroar, tá lançando um livro, que eu quero também saber dessa história. Tô aqui com o Carlos Silveira. Fala, cara, Felipe. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite, por a gente trocar essa ideia aqui. Vamos pra cima, vai ser um papo massa, cara. Bora lá, cara. Primeiramente, eu que agradeço aí o convite. E já vou fazer o convite pra você aí no nosso podcast. Pô, lá. Tá topadaço. Tá super alinhado aí com o que a gente gosta de conversar, que é negócio, né? Empreender. Muito legal, muito bacana. Obrigadão aí pelo convite, cara. Tamo junto. E, Carlos, cara, a tua trajetória hoje, eu tenho muita coisa pra te perguntar do hoje, da sua vida hoje, de todos os projetos que você tem tocado. Mas eu queria entender também um pouco da tua origem. Da onde você veio, o Carlinhos, da onde ele veio, como que foi tuas referências familiares, teve pai e mãe presente, como que foi essa influência na tua vida? Quando você se enveredou inicialmente para o mundo da arte, como que foi isso? Foi o teu sonho de criança? Como que foi esse projeto? E depois, como que você fez essa virada pro empreendedorismo, cara? Porque, querendo ou não, quem é muito artístico acaba não tendo uma visão tão lógica das coisas, e você consegue navegar bem nesses 2 ambientes. Me dá um overview, assim, da tua vida até os dias de hoje, cara. Bora lá, puxa, profundo. Um overview da tua vida. Quanto tempo tem o podcast? Cara, você tem no máximo 3 horas. Cara, bacana. Assim, na verdade, eu primeiro me formei em administração de empresas, né? Então, a legal. arte, ela sempre acompanhou na minha vida, com família, artista, mas sempre foi uma coisa que veio junto ali. Sua família é artística? Cara, ninguém vive de arte, mas eu tenho, por exemplo, o avô médico, mas ele era poeta. Que legal. A tia, que é médica, mas ela é cantora. Que minha legal. mãe, empresária, mas sempre foi artista de pintar. Então, que eu legal. sempre vivi arte, assim, né? Mas eu também sempre tive esse lado negócio, esse empreendedor. Desde criança, eu até te mandei lá, cara, eu com 5, 6 anos, eu vendia a revistinha da Mônica. Eu assim. vi. Então, sempre tinha essa coisa de empreender, de ter o meu negócio, assim, né? E aí eu fiz administração de empresas. E aí, mais pra frente, a arte foi sempre aparecendo ali, depois fui fazer cinema e o negócio foi rolando. Quando você fez administração, você já fez para empreender? Para empreender. Eu sempre soube que eu queria ter minha empresa, assim, nunca trabalhar para os outros, assim, sempre tive essa coisa de trabalhar para mim, assim, né? Mas, obviamente, eu comecei trabalhando para os outros, que, aliás, é o caminho natural, né? É a escola, né? Eu comecei a trabalhar mesmo com 12 anos de office boy contínuo, acho que todo mundo começou com office boy, se não deveria, né? Sim. No escritório do meu tio, e ali foi um primeiro impacto, assim, de trabalhar, de ter responsabilidade e tal. E foi bacana porque, assim, eu venho de uma família de classe média e tal, não precisaria trabalhar, mas eu quis. E eu acho que dos meus amigos eu era o único que trabalhava, assim, né? E a galera fala, será que ele precisa trabalhar e tal? E eu tava voando, ganhando dinheiro e achando muito legal aquilo, né? Então, acho que o brasileiro não tem essa cultura de começar a trabalhar cedo, a não ser por necessidade, né?
Mas classe média alta não trabalha. O filho não trabalha, né? Diferentemente dos Estados Unidos, Europa, né? E, cara, foi uma vivência transformadora, porque com 12, 13 anos eu já tinha dinheiro, eu tava vendo o resultado e entendi o negócio. Falei, opa, legal. É louco, porque nessa idade vira uma chavinha, né? Caramba, eu trabalho, ganho dinheiro, conquisto minhas coisas. E é louco pensar hoje em dia na molecada de 12, 13 anos que, tipo, tá ainda nem pensando no... Hoje, com 15, 16, não se pensa em trabalhar. Antigamente, 12, 13 anos, era normal trabalhar, cara. É verdade. E isso trazia uma hombridade pra pessoa gigante, né, cara? Total. Acho que hoje também é até um valor hoje para os meus filhos. Falei, vai trabalhar com 12, 13 já vai fazer alguma coisa. Vai entender a vida como é, né? Sair do mundo da fantasia e vir pra realidade. Total. Assim, né? E, cara, foi uma experiência muito legal. E aí ele falou, ali eu falei, eu quero fazer administração de empresa. Então, desde os 12, eu vou fazer administração de empresa. Aí eu fui fazer administração de empresa e no primeiro ano eu já entrei como estagiário no Banco Safra. Que legal. E aí entrei ali na Asset, na administração de fundos, cara, aquela loucura, que eu operava com o telefone aqui, um com o outro, de estagiário, mas já acompanhando e vivendo aquela loucura de mercado financeiro que eu adoro, gosto, mas não é pra mim. Acho um negócio maluco, cara. E foi muito louco, porque o insight de não é pra mim foi quando o Bin Laden bateu nas Torres Gêmeas. Eu tava estagiando na Asset, eu tava tudo comprado em opções de Telemar, opções de várias ações ali. Virou pó, perdi tudo, cara. Foi muito louco. Eu quase surtei, assim, falei, caramba, perdi tudo e tal. Até baixar a poeira, eu falei assim, calma, eu tenho 17, 18 anos. Não é nada. Não tenho filho, não tenho nada. Tô na casa dos meus pais ainda. Foi uma baita de uma lição ali. Mas ali eu saí e fui pra área comercial. Eu entrei lá, falei, quero ir pra área comercial e tal. E virei assistente de gerente. E aí entrei onde é o meu negócio, que é área comercial. Eu gosto de vender, comunicação, relacionamento. Então sempre tem essa coisa da comunicação que depois foi até pra virar ator, inclusive, né? Mas aí eu entrei na área comercial, virei assistente, virei gerente. No Safra ainda? No Safra. Pô, que legal, cara. Virei gerente com 20 anos e com 22 eu virei gerente geral. Caramba, eu acho cara. que até hoje eu sou o gerente geral mais novo da história do banco. Que legal, bicho. Não soube mais de alguém que ficou tão Cresceu novo super rápido. Foi meteórico. Assim, bum, com 22 eu tava gerenciando gente de 50, 80, 60 anos, um gerente velho, assim. E gerou problemas, porque eu não tinha essa capacidade, né? Eu era muito bom de negócio, mas de gerenciamento, não. A maturidade que o tempo traz. Imagina sentar com os caras lá, tá cabelo branco, moleque de 20 anos, agora eu vou tocar área comercial. Teve preconceito, cara? Teve preconceito? Teve demais, assim, e com razão. Eu nem sabia. Cara, o erro foi do meu diretor de me colocar lá. Porque eu tinha um número muito bom, mas eu era um baita te promoveu pro resultado. Deixava eu ali, né? Aquela velha história, né? Pegar o melhor vendedor e virar. Só que eu era moleque. E aí eu comecei a passar por problemas tal, de gestão e enfrentar dificuldades, eu não tinha nem maturidade para aquilo. E aí começou umas histórias de me levar para o Safra Nova York, e eu não falava inglês. Eu falei, caramba, tô subindo carreira, mas não falava inglês fluente. Aí eu falei, quer saber, vou dar uma pausa. Aí eu fui para Londres. Cara, uma sabedoria você teve. Eu precisava. Porque outra pessoa abraçava a oportunidade e depois ia se queimar até. Eu sabia que eu podia dar um voo ali que ia me queimar, né? É isso. Pô, já estão querendo me levar para fora, eu não falo inglês, preciso voltar. Então eu já estava seguro de que eu ia fazer uma carreira legal, né? Sim. Bacana. E aí fui fazer inglês, fiz pós lá fora em Londres, morei 1 ano em Londres. Estudei inglês, vim com inglês fluente, fiz pós lá também, voltei. Aí eu falei, não vou mais trabalhar para os outros. E aí abri meu primeiro negócio oficial mesmo, que foi a corretora de seguros que eu tenho até hoje. Caraca, que legal, bicho. E aí, com isso eu tinha 23 anos. Você tá com quantos anos agora? 43. Caramba, então, tipo, seu primeiro negócio tá aí há 20 anos. A gente completou 20 anos agora em abril desse ano. Que 2025. Legal, bicho. Pô, que massa. Loucura, cara. Que massa, parabéns, foi assim, né? Cara. Porra. 20 anos é uma história, né? Mas a gente completou 20 anos agora. E aí eu comecei trabalhando basicamente com meus clientes do Banco Safra. E aí fui crescendo, desenvolvendo. E como que foi, assim... eu tenho vontade de empreender, mas aí essa é uma dor que muitas vezes a pessoa passa, que é, quero empreender, não sei com o quê, que eu faço? Como que você acabou indo para seguros? Pra seguros. Meu pai, ele era diretor de empresa de seguro plano odontológico. A esposa dele, que não era minha mãe, mas a esposa dele, ela era diretora de seguro saúde. Quando eu voltei de Londres, eu falei, eu não vou trabalhar para os outros, mas não tinha ideia do que fazer. A única coisa que eu sabia é que eu sou um cara comercial, gosto de fazer negócio. Aí eles falaram, por que você não é uma corretora, tal? Vai olhar isso aí. Eu não tinha ideia do que era, só como um usuário de plano de saúde, né? Aí eu fui entender o mercado, achei interessante, falei, meus clientes
que eu tenho de relacionamento do Safra? Dá pra trazer. São empresários. E eu tenho muito isso, assim, o maior valor, cara, é construir boas relações, né? Tanto que hoje eu até digo isso, se de uma hora para outra não tem mais corretor de seguro, né? Vamos supor, não se preocupe, sempre vai ter, né? Eu não me preocupo, cara, claro, vou ter uma tensão lá, mas, cara, eu viro a chave ali, eu viro, por exemplo, uma XP, uma representante da XP, da BTG. Você consegue vender para qualquer coisa para essa galera. Exato. Porque o maior asset, o maior patrimônio que a gente tem é relacionamento, né? Então, eu sempre prezei por ter um bom relacionamento, tanto que eu tenho clientes do Safra que estão há 20 anos comigo. Caramba, que legal, cara. Então, foi assim, foi construindo. Aí eu fui conhecer o mercado, achei interessante. A gente faz todas as modalidades de seguros, né? Mas a gente é especialista em seguros benefícios para a empresa. Seguro saúde, odonto e vida para a empresa. Legal. É a nossa maior área lá. Então, 20 anos aí cuidando de empresas. Hoje a gente está cuidando de mais de 2 mil empresas. Caraca, que legal, cara. E estão em 38 mil vidas. Então, a gente está cuidando de bastante gente ali, né? Que e massa. com um posicionamento diferenciado. Assim, a gente tem uma corretora com foco bem prime de relacionamento, fruto até da onde eu sempre trabalhei, com alta renda e tal. Então, é uma corretora bem legal, cara, que a gente faz umas coisas lá. Você cria, tipo, planos assim... eu quero colocar o plano odontológico, o plano médico lá na empresa, quero reduzir custo, quero... A gente faz tudo, assim, Você toda consegue... a parte de gestão, de eficiência para a empresa, gestão do contrato e também a experiência de atendimento, porque a gente tem concierges que atende o teu plano para o beneficiário, para você, para os seus dependentes. E aí a gente faz um concierge que atende tudo. A gente gerencia a saúde da pessoa. Indica médico, marca consulta, faz agendamento de exame, liberação de cirurgia. Faz tudo. É um nível de experiência, assim, Mas pro B2B no geral ou pros empresários de fato? Para a empresa a gente faz toda a gestão do contrato e para funcionários dependentes a gente faz todo o concierge. Então, os funcionários? Para todo mundo. Para os nossos clientes todos a gente faz a experiência. Caramba, é um negócio diferente isso, hein? É um nível de profundidade, assim, de gestão de atendimento que não tem no mercado. Assim. É bem legal. Por isso que a gente tá indo super bem, assim, crescendo bastante. É um desafio manter a qualidade e tal, mas a gente tem um sarrafo alto, assim, de gestão, assim. Que é isso, a gente é focado em experiência, assim. Sabe, tipo, vidrado em experiência, assim, sabe? O livro da Disney. Focado no cliente, total. Adoro aquele livro da Disney, de a experiência do cliente. Então, a gente tá construindo sempre experiência. Um exemplo bacana. Ter um cliente, um funcionário de uma empresa, pode ser funcionário ou dependente, que está internado, a gente manda flores com cartão, fala, somos a sua corretora de seguros, conte conosco, o que você precisar, estamos aqui. Quando nasce alguém em uma maternidade, parabéns, nasceu teu filho. Caraca. Então, a gente faz um nível bem legal. Então, sócios e RHs, por exemplo, o concierge liga para você e fala, Felipe, já deu um ano do teu check-up anual, tô te ligando para lembrar. Para marcar a consulta, o exame e o retorno. Então, assim, é um nível muito profundo de gestão, assim. Tô precisando de alguém, tô precisando de vocês lá. Bora lá, vamos virar me ajudar na parte da minha saúde pessoal. É um prazer, a gente cuida disso, assim, é muito bacana, cara. Mas deixa eu entender em termos de modelo de negócio. Você ganha como qualquer outra corretora, mas você, além disso, tem alguma espécie de administração para ter esse concierge? Quem remunera as corretoras são as seguradoras. As seguradoras. A gente com o mesmo rebate que todas têm, você já consegue operar o seu concierge incluso no valor? Sim. Aí a gente tem um foco de um perfil de cliente, né? Então, a gente foca em seguros prime, seguros com alto ticket e tal. Claro. Tem também lá algumas indústrias que tem fábrica, que aí tem planos mais simples. Mas, no geral, a gente vende uma galera mais mais alto ticket que querem esse tipo de experiência que é legal. Né? Muito legal. Mas a experiência que a gente tem é para todo mundo. A gente tem fábricas lá que às vezes tem 5 mil vidas, plano mais básico, mas a gente faz isso para eles, agenda, tudo faz isso. Caramba, que legal, cara. Porra, esse parabéns. É o foco nosso, assim, cara. E aí, você abriu com 23 anos a Cedo Seguros. Cedo Seguros. Beleza. Conforme você foi evoluindo e tudo mais, foi crescendo a empresa ao patamar que tem hoje. Quando que entra a parte de artes? Você fala, eu quero estudar cinema, eu quero abrir uma produtora, eu quero ser ator. Em que momento foi isso? Cara, a arte, o olhar artístico, a sensibilidade sempre teve, assim, desde pequeno, assim, de desenhar. E é um negócio que grita, né, cara? Tá lá, a galera cara. Que é artista fala, cara, o negócio grita. O artista mesmo gostaria de viver só de arte. Eu já tive esses conflitos, teve um momento meu que mesmo, cara? Muito louco. Eu cheguei a vender a corretora pra viver de cinema. Deu tudo errado, depois eu voltei. É mesmo? Eu vou entrar nesse tema, eu entro no detalhe ali. O artista tem essa coisa de querer viver disso, mas é muito difícil, né? E como eu também tenho esses dois lados, assim, negócios, fiz administração, sou virginiano, sou muito organizado, tal, não sei o quê, mas eu sou sensível, artista. Ainda bem, porque se eu fosse só artista, acho que eu tava ali tentando viver de arte, é difícil, é a minoria que consegue, né?
Mas de negócio também, né? No fim, Exato, no fazer bem final é a feito, minoria tudo, sempre. Mas aí, cara, sempre tava ali com fotografia, desenho e tal, mas foi no teatro que a dramaturgia me pegou, assim. Eu fiz teatro, quando eu voltei de Londres, eu entrei no teatro a primeira vez, fiz teatro, apresentei umas peças e tal, aí depois eu fui pro cinema. Aí o cinema me pegou, cara. Cinema, eu sou vidrado em cinema, assim, roteiro. E aí o que eu mais gosto... Aí eu fiz cinema como um todo, né? Fui fazer cinema na New York Film Academy de Los Angeles, fiquei morando lá, que é dentro da Warner, dentro dos estúdios da Warner. E assim, a empresa em paralelo. A empresa tocando lá, Porque aí já tava a operação mais já estava estabilizada. Eu podia ir lá e tocar, tocava um pouco, mas estava investindo nisso. O primeiro curso de cinema que eu fiz foi aqui no Brasil, aí eu conheci um parceiro que virou meu sócio, a gente abriu uma produtora. Só que tanto eu quanto ele tinham os seus negócios, e a produtora era a... Plano B dos dois. E era para fazer arte. A gente nunca quis fazer publicidade, por exemplo, que é onde dá dinheiro para fazer Total, produtora, tem que ir para esse caminho. É onde tem o mercado aqui no Brasil. Agora já tem um pouco mais de mercado com streaming e tal, mas ainda assim o que dá dinheiro é publicidade. Então ali a gente fazia da Graviton, que é a produtora, projeto de arte. Então videoclipe, tem shows, tem média-metragem, curta-metragem. Caramba! Então só coisas de arte. E aí... Chegou a produzir média-metragem e tal? Média-metragem, curta, videoclipe, show. Que legal, Gravei cara. Um videoclipe no Cairo, cara. Tem muita história louca. Que brisa, que legal, cara. E aí, sempre foi no paralelo. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou viver só disso. Aí eu apostei as fichas lá, fiz uns investimentos, achei que eu ia viver só de Vendeu a corretora? Vendeu a corretora? Vendi a corretora. Deu tudo errado. É mesmo? Deu tudo errado. Voltei, retomei a corretora. E aí hoje eu já não tô na produtora. Assim, eu falo deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo. Sim, né? sim. Mas naquele momento deu tudo errado. No auge do furacão. Na loucura, assim. Mas acabou que eu voltei com a corretora, que eu gosto, e a produtora continua. Quem toca hoje é meu sócio, assim. Mas ele toca mesmo o negócio? Ele toca, ele vive da produtora. Mas agora mais em publicidade, essas coisas, né? Mas eu tenho projetos, assim, de voltar com o cinema. Eu tenho um longa que eu quero produzir. Legal. Que vai rolar ainda. Tá ali, tá guardado. Roteiro seu ou não? Roteiro meu. É mesmo? Do cinema, de tudo que eu gosto, porque aí no cinema você aprende tudo. Atuação, direção, produção, fotografia, faz tudo. Cara, é difícil produzir. Eu gosto de tudo, mas o que eu mais gosto é a parte de roteiro e direção. É onde eu... E aí, é onde eu adoro, assim, escrever e dirigir, assim. Que legal. Muito legal. E aí, desses projetos todos que você fez de produção, minha dúvida é como que você, em determinado momento, tocou uma empresa que estava rodando, ou ainda ela era muito embrionária? Não, já estava rodando. Já estava rodando forte. Até por isso que eu consegui ainda fazer uma outra formação. Você tocava, tipo, de longe. Você tinha sócios? Você tem sócios na Cedo, ou você tinha na época? Não, na época eu não tinha. Hoje eu tenho. Cara, funcionário e tudo mais, você tocou isso tudo de longe, de Los Angeles? Sim. Toquei. Eu tinha pessoas já de confiança. Que a operação sempre foi muito redondinha. Você falou que você é bem organizado e tal. Você sempre teve processos muito bem definidos. Muito bom. Claro, tem um monte de coisa para sempre melhorar e tal, né? Esse tempo que você ficou... Quanto tempo você ficou fazendo o curso lá? Um ano e pouco. Você sente que a corretora degringolou pelo menos um pouco? A falta do dono? Assim, sim, sem dúvida. Se eu tivesse, é diferente, não tem jeito. Por mais que você delega, é diferente quando você tá... O negócio andou, né? Mas não cresceu exato, e coisas... Mas foi um momento que eu me permiti isso. Falei assim, cara, sim. ela andar de lado, já tá pra bom. você tá bom. Porque agora o meu objetivo era esse ali, né? Boa. Então, mas sim, sem dúvida. Você tirou o olhar, tirou o pé. Você sentiu que... Mesmo agora, hoje, né? Quando você fica muito... estratégia e sai da operação, cara. Hoje eu já tenho essa convicção que não existe CVO e vamos lá, só ficar aqui. Cara, você tem que estar na operação. Eu muito tempo me convenci, cara, de que dava pra sair completamente. Na verdade, isso era quase meu sonho, né? E... Cara, com o tempo eu vi que você não pode largar a operação completamente, porque, difícil. Cara, senão ela degringola. Talvez isso para uma grande empresa, uma empresa listada em bolsa, talvez com dinheiro limitado. Uma empresa muito grande é possível. Dinheiro limitado é uma coisa, mas uma pequena e média empresa, cara, você não consegue. Pô, hoje eu não estou mais envolvido na operação do ponto de vista apertar parafusos, até problemas pequenos, minha equipe que resolve. Mas eu preciso estar olhando os KPIs operacionais, ver se o negócio está dando resultado.
o nível de produtividade, vendo se está funcionando, se não está, chamar minha liderança para conversar, se necessário, chamar até a equipe inteira. Claro. Trocar uma ideia, fazer um all hands lá para a gente conseguir alinhar. Porque, cara, senão não vai. Por muito tempo eu fiquei nesse sonho utópico de, deixa que a empresa toca. Tive problemas, inclusive, da minha liderança. A minha liderança me escondia problemas. Não. Porque, querendo ou não, a minha liderança, muitas vezes, ao expor problemas operacionais, eles expunham uma dor deles. Porque se essa dor se esse problema está acontecendo embaixo deles, de certa forma, eles têm responsabilidade. E no final eu percebi, quando você cria todo esse estágio, você fica num lugar que a gente chama de estratégia. Você tem uma equipe chamada de tático e você tem a operação, o tático, muitas vezes, sem KPIs muito bem organizados, te esconde informação. Sim. Porque te apresentar a informação trazer a própria incapacidade de gerenciar o que está acontecendo. Total. E, cara... Aí é o que você falou, mas aí é KPI, né? Também, KPI. Né? Você manter o controle disso, precisa ter Hoje eu tenho feito um processo de saída muito mais bem estruturado. Eu acho que o sonho de tirar a mão acabou me fazendo eu precipitar uns processos que custaram muito caro. Cara. Cara, a gente, como empreendedor, vai aprendendo a trancos e barrancos aí, do né, BO, cara? né? Seria lindo ter uma linha reta ali, mas não, a verdade é que sobe, desce, cresce, apanha, corrige. Mas a gente tem um empreendedor, é o cara que gosta de tomar risco, né? Eu tenho esse valor, o tomar risco é parte nossa. Cara, isso aí é o que move a gente, e eu vejo assim também, que muito empreendedor... Eu ouvia muito isso lá atrás, hoje em dia não tanto, que assim, o empreendedor que nunca quebrou não sabe o que... Cara... Eu acho que dá pra você empreender sem quebrar. Você é um exemplo clássico disso aí. Você já quebreu? Já quebrei. Eu vou entrar nessa história. Mas, pô, 20 Mas não precisa. Não precisa. 20 anos de cedo. Tem muitas pessoas que nunca quebraram. Eu nunca quebrei. Já lambi a falência várias vezes. Então, mas assim, aí precisa ver o que é o quebrar. O que é quebrar, né? Porque... Já lambi, senti, me olhei no fim do túnel, não vi a luz do fundo do poço. Fundo do poço. Cara, fundo do poço é muito bom, cara. É excelente o fundo ótimo, do poço. E ensina muito o empreendedor. É muito bom. Porque eu vejo o seguinte, o empreendedor ele aprende todo dia. Só que ele condensa o conhecimento dele no fundo do poço. Porque o fundo do poço te traz tanta reflexão e você fala, cara, eu não olhei pra isso, eu ignorei esse sinal, eu deixei de fazer isso. Aí quando você olha e fala, cara, você traduz isso em de fato sabedoria e aí você evita que isso aconteça de novo. Mas aí eu quero entrar agora naquela parte que você se envereda para cinema, se apaixona nisso, abre uma produtora, começa a produzir e aí o tesão que você tinha na corretora começa a se perder e você fala, quer saber, vou viver disso aqui. Você chega a vender a corretora. Sim. Como que... Me conta um pouco desse processo. Cara, foi uma loucura. Essas cabeçadas ensinam muito, cara. Então eu quero entrar nelas. Fazia total sentido naquela época ali. Imagino, cara. E se não tivesse dado errado os meus investimentos na época, eu teria feito. Teria dado certo. Eu ia mudar para Los Angeles e abrir a produtora lá e começar lá. O que não deu certo foi os investimentos que eu fiz aqui que iam me levar a essa possibilidade... Viraram. Foi na época de 2010, eu fiz muito investimento no mercado imobiliário e ele virou. A gente estava vivendo um boom no Brasil, você lembra lá o Cristo voando, Sim. O Brasil tinha batido a sexta economia, ia ter Copa do Mundo, ia ter Olimpíadas, tava voando. Bombando. O Brasil era a hora, o futuro chegou, aquele discurso lá. O meu erro foi apostar no Brasil. E hoje eu sei que, na verdade, eu deveria ter apostado lá fora. E aí, cara, de repente virou tudo. Eu fiz umas alavancagens, eu fui ousado, né? Também deleguei algumas coisas que eu nunca tinha delegado de investimento, confiei em pessoas. Cara, dei com os burros na água, virou tudo. Mesmo? Aí eu tive que retomar a corretora, eu desfiz a negociação, voltei. Chegou a desfazer mesmo, não foi uma recompra. Eu desfiz o negócio, tava lá, ele entendeu, o cara era amigo também, falou, Sim. Cara, vai lá, você tá fudido aí, volta e tal. Deu ruim. Voltei a corretora, voltei como eu comecei, eu sozinho um laptop. Quanto tempo demorou todo esse processo? Desde vender, o negócio dar errado? Foi um processo de 1 ano, 1 ano. Pra você ter uma ideia, eu fiz... O cara chegou a tocar a corretora por 1 ano? Sim, tocou, eu fui pra dentro da corretora dele, levei minha operação pra lá, tocou tudo e tal. Eu saí, fui fazer 1 ano sabático. Cara, foi uma história muito louca. Isso é o livro, até já introduzi o livro, cara. Foi 1 ano que eu falei, beleza, tá arranjado, vendi a corretora, vou pra lá, o movimento agora é esse. Aí eu peguei e fui fazer 1 ano sabático. E aí viajei o mundo, assim, só respirando ar. Em busca de espiritualidade ou
Ou em não busca só? de... cara, tava revisando, eu tava com 30 anos, tava naquele momento de, putz, pra onde eu vou, o que eu vou fazer, tava nessa mudança de, putz, vou pra produtora mesmo, ver de arte, então tava 30 anos, cara, me trouxe uma reflexão sobre o tempo, que é coisa que com 20 você não reflete, né? Com 20 anos Você só vive. nem pensa em tempo, Você vai no só automático vai e... embora, balada, festa, ressaca, e você toma tudo, o dia seguinte você tá correndo, tá de boa, né? Isso. A hora que chegou os 30, eu fiz uma reflexão. Falei, caramba, 30 anos, né? Deu uma pesada. Pra onde assim. eu tô indo? E agora, né? O que eu quero? E aí deu, assim, um real valor sobre o tempo. E aí a minha reflexão na viagem era sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Acho que essa percepção de que a única coisa que de fato a gente tem é o tempo. Esse é o único verdadeiro... E às vezes a gente no automático não repara. Não repara, a gente vai tocando e vai embora tal. Então eu falei, cara, vou refletir sobre pra onde eu vou, qual é o momento. E eu lembro que a reflexão foi, putz, chegou os 30 muito rápido, daqui a pouco 40. Eu tô com 43 agora, né? E aí eu fui viajar o mundo pra refletir sobre isso e tal, e viajei pra vários lugares. Foi aí que eu fui gravando, fotografando e fazendo um documentário. A ideia era fazer um documentário. Mas muito louco como as coisas são orgânicas, porque eu saí daqui com uma ideia, eu falei, vou falar sobre isso, falar sobre aquilo e tal. Aí, enquanto eu tava viajando e gravando e fotografando e conversando com pessoas, eu falei, nossa, não é aquilo, é outra coisa. Quando eu cheguei de um ano de viagem, eu falei, nossa, é outra coisa. Essa viagem me trouxe outras coisas. E aí a viagem foi um processo, foi né? um processo. Que foi mudando a própria... É isso, né? E aí eu escrevi o documentário. Quando eu escrevi o documentário, eu falei, putz, é isso aí lindo, eu vou produzir. Aí eu vi que tudo que eu tinha feito de investimento deu errado, reverteu tudo, o processo de ir para os Estados Unidos, viver de arte não ia dar certo, e aí eu retomei. Esse documentário ficou engavetado, porque eu tive que tocar a mão na massa. Eu falei, cara, agora... Refazer sua vida. Refazer e tal. Mas, cara, a história dessa viagem, desse diário de um sabático, foi muito profundo, assim, me trouxe uma filosofia de vida, que inclusive tenho 9 tatuagens, e as 9 tatuagens são sobre isso. Sobre essa viagem, sobre o conhecimento que eu trouxe de cada lugar. Assim. Que legal. E aí agora eu tô reescrevendo o documentário em livro, e é esse livro que eu vou lançar no meu aniversário, aí, dia 3 de setembro. Então já tá ali, pô. Tô em cima dele. Já assim. tá na editora ou não? Não, ainda não. Mas assim, toque de caixa, tô em cima pra finalizar ele agora. Que assim, legal, cara. né? E você ficou um ano viajando vários países, totalmente em busca de sentido, mas não teve nenhuma atividade em paralelo que você tocou. Não, ali foi sabático. Você tava sem mesmo, corretora, assim, sem nada, já tinha entregado. Sabático mesmo, né? Então eu fui pro México. Aqui no Brasil eu fui pra Chapada dos Veadeiros, legal. Que é um baita de um lugar fantástico, maravilhoso, perto ali de Brasília. Aí fui pra Inglaterra, os lugares não nada a ver com o outro. O México, Brasil, Inglaterra, Japão e o Cairo. O Egito. Aí no Egito eu fiquei uns 4 meses lá. Uma loucura. Aí gravei um videoclipe lá e tal. E aí cada lugar foi me trazendo um insight, assim. Eu tenho um costume, assim, eu valorizo muito experiência, assim, sabe? E quando você fica bastante tempo num país, cara, é uma experiência que pouca gente vive. É diferente de turismo, assim. Porra. Turismo, cara, passou de um mês, você já começa a viver um pouco mais, assim. E eu sou a favor de investir em experiências. Isso, né, aí é muito legal, cara. Eu tenho essa vontade de testar vivências mesmo, sabe? Tipo, eu quero ir pra tal país e eu quero morar lá 3, 4 meses, sabe? Animal, é isso aí. Eu gosto disso também, isso cara. Isso vai ser muito legal. Eu já morei em alguns lugares, eu tenho esse olhar, e hoje com a minha esposa a gente fala disso, criou os filhos, agora que a gente fizer uns 60 anos, vamos morar 5 meses na França, vamos ali, que legal, depois lá, Você tem quantos filhos? Tô com 2. 2 pequenininhos, de 3 anos e 1 ano. Ai, que da hora. Eu tô com uma bebezinha de 1 e 2, é uma delícia, cara. Um de 1 e um de 2? Não, 1 ano e 2 meses, né? Tá. É muito delícia, bom. A melhor coisa da vida, né, cara? Isso é outra coisa que muda... Dá um sentido completo pra vida, cara. Toda a vida, né, cara? Sua vida mudou completamente, cara? A minha mudou completamente, cara. Eu falo que, assim, depois que você tem filho, no caso de nós homens, você vira homem. Antes era moleque. É isso, cara. Eu sinto que eu era um moleque. E ainda assim, sempre fui eu tenho a mesma percepção. Empresário e tal. Sim. Mas é outra coisa, cara. Você vira homem. É outra história. A sua cabeça muda completamente. É a coisa mais deliciosa do mundo, cara. Muito legal. Olhar pro mundo, pra tudo. Muda completamente, cara. Eu lembro um casamento que eu fui de uma amiga da minha esposa lá. Primeiro casamento que a gente tinha ido depois que nasceu a primeira filha, né? E eu sempre... E menina quebra o pai, hein? Exato. E aí, putz, casamento... Eu sou um cara emotivo, assim, sempre me emociono no casamento e tal. Mas nesse foi a filha entrando com o pai
Eu olhei assim, comecei a chorar, caramba, já vi entrando com minha filha, é muito louco. O olhar é outro, pra toda a experiência da vida. Isso, né? esses dias não, antes de nascer meu bebê, eu entrevistei um cara chamado Mark Tawil, bem conhecido, um comunicador, e ele falou assim, cara, uma filha, ela muda muito no pai, e ele é pai de menina, ele falou assim, inclusive sobre o respeito do homem com a mulher. Total. E assim, tipo, muda, cara. Muda tudo. E eu tenho um casal. E a minha irmã eu tenho uma irmã. E eu percebo muito essa diferença, por exemplo, eu que tive uma irmã, ter crescido com uma irmã, o meu olhar de respeito com a mulher já era diferente de alguns primos meus que eram 3 homens. Exato. A casa que só tem homem, cara, total, é outro total, negócio. Até um pouco do... A gente tem uma idade parecida, eu tô com 30, vou fazer 37. Na nossa adolescência, o olhar que o nosso pai trazia pra gente sobre como a gente tinha que se portar como adolescente também era completamente diferente. Era só homem na tua casa? Era só homem. É diferente. Então você... É bom ter uma E aí mulher. você lembra coisas até que você vivenciou na tua vida e você fala, cara, eu não fui tão bacana nisso que eu fiz. Então, tipo, eu não gostaria que fizesse isso com a minha filha. Você começa a ter um olhar pra mulher bem diferente. Não, total. E, May, agora chegando nessa parte de você retomar a corretora. Você tinha uma empresa já rodando que te propiciou ganhar dinheiro, justamente para você poder experimentar, viajar, várias coisas, fazer viajar um ano, fazer curso lá nos Estados Unidos e tal. Tudo isso aí foi a corretora que te trouxe, porque era teu negócio. Sim. Aí você vende ela, você faz um movimento que hoje em dia é muito admirado. Na época, talvez talvez você não tivesse consciência, mas é super admirado. Você acabou de vender um projeto e tá indo para outro. Aí você volta, seus investimentos viram, cara, você precisa engolir, dobrar o teu ego. Nossa, foi... Eu vejo que o empreendedor, muitas vezes, nessas horas, o mais difícil de administrar é o ego do cara. Porque ele já tá num pedestal de que dei certo, e aí o cara volta e aí não só não deu, quanto as coisas viram, quando ele precisa reassumir um projeto que ele já tinha largado. Já não queria mais, tava desapegado. Já tava desapegado. Total. E pior, não do jeito que tava. Não. Pequenininho, voltando ao plano inicial. Como que foi esse processo para você, depois de um ano sabático, dobrar esse ego? Porque eu falo isso porque, cara, tem muitos amigos ou seguidores que vêm falar comigo que estão passando por momentos difíceis. Cara, no final o cara tá só precisando desabafar porque o grande problema da cabeça dele tá sendo ele com ele mesmo, como as pessoas vão enxergar e vão falar, o ego dele puramente ditando todo o inferno astral que o cara tá vivendo. Sim. Como que foi esse processo pra você, assim, mental, que eu digo, cara, psicológico? Foi muito difícil, foi bem difícil, porque é isso, tá acostumado com o sucesso, com dar certo. E, tá nas costas. Eu errei várias vezes ao longo da vida, mas no geral sempre tive sucesso na vida. Ali foi o momento de encontrar o meu maior erro, insucesso e dar tudo errado, cara. Foi bem difícil. Foi o fundo do poço ali, vai. Você teve alguém que te ajudou nisso aí, não? Você era solteiro ainda? Eu era solteiro. Eu fui buscar um coach, cara, pra me ajudar. É mesmo, cara? Que foi o que me ajudou a sair. Mas eu lembro que assim, cara, enquanto eu tava sofrendo, enquanto eu tava me culpando, enquanto eu tava reclamando, me vitimizando da minha autorresponsabilidade, tirando minha autorresponsabilidade, eu não andava. Quando eu parei eu lembro de uma reflexão que foi muito foda, assim. Eu entrei num buraco de uma dívida de mais de 7 milhões de reais. Caraca! Foi isso que aconteceu. Esse buraco foi 7 milhões de buraco. Foi, assim, um negócio absurdo. Aí eu falei, cara... Eu lembro que a minha reflexão foi assim, eu tava bem desesperado, assim, né? Eu falei, o que vai acontecer comigo, né? Aí eu parei e falei, cara... Não vou passar fome. Não vou morrer. Não vou sumir. Se eu tiver que quitar essa dívida, vou levar, sei lá, quantos anos, vou quitar. Eu não vou morrer, não vou desaparecer, não vai deixar de ter comida. As coisas que importam continuam existindo. Bora, vamos reconstruir. E aí, a hora que eu tomei de novo a rédea, aí eu fui atrás. Tá, o que eu preciso? Putz, tá difícil voltar a trabalhar corretora. Peguei um coach que foi muito bem referendado, que foi muito bom, que ressignificou, foi tudo. Falou, cara, vamos entender lá, por que você queria ir pra arte? Por que isso? Pô, a cedo não pode possibilitar também continuar fazendo arte, né? Você fez e tal. Então, foi todo um processo que hoje é fácil resumir aqui, mas é um processo longo, assim, dolorido. Quando eu tava no fundo do poço, eu falei, cara, eu tava bem triste, assim, falei, preciso vou voltar pro teatro. Pelo menos aquilo me faz bem e tal. Então, eu fui reconectar com coisas que me fazem bem e tal.
conheci minha esposa. Que legal, cara. Fazendo uma peça de teatro. Então, Que assim, massa. se eu não tivesse entrado naquele No buraco, se tudo tivesse dado certo, eu não conseguiria... Sua vida teria E ido minha pro outro esposa, rumo. que é tipo minha alma gêmea, a gente se dá mesmo? muito bem. Que e eu legal. fui no teatro para resgatar ali um pouco de prazer que eu tava, né, sentindo falta e acabei... A gente ensaiou uma peça junto, a gente se apaixonou durante a peça, o ensaio. Que legal. Quando entrou no ar ali a peça, em cartaz, aí a gente começou a namorar e estamos juntos até Vocês hoje. faziam par romântico na peça? A gente fazia algumas cenas que era junto, É assim. mesmo? Tinha Que várias legal. cenas com várias pessoas, que em algum momento eu tava com ela ali Que e a da gente hora. se apaixonou, cara. Que Foi muito massa, louco. cara. E Mas foi difícil, é um processo difícil, cara. eu falo isso porque, cara, eu passei por um processo dolorido também uns 4 anos atrás. O auge do fundo do poço foi 4 anos atrás. Só que ainda a gente não saiu 100%. Uhum. Tá nessa de... Estamos nessa reconstrução, tenho coisas do passado ainda a resolver. E foi um processo muito dolorido. Ah, Muito dolorido. mas muito. isso te dá uma experiência, cara. Cara, eu seria outra pessoa completamente diferente se eu não tivesse passado por isso. Exato, então isso é muito bom. Eu percebi que eu amadureci, cara, 30 anos em 4. Assim, e eu tenho uma visão muito mais conservadora das coisas. Eu sempre fui um cara muito agressivo. Muito agressivo. Ao em geral. Ah, tá. Por quê? Porque eu sempre... Eu comecei a empreender igual você, cedo. Uhum. Então eu tinha tempo a meu favor. E uma energia surreal. Uhum. Porque quando você é moleque, você dobra Vai a que noite vai. e não tá nem aí. Bora. Então, no final, como que eu aprendi a empreender? Chuta a bola pra frente e corre atrás, que você dá um jeito. E aí eu levei isso como padrão pra minha vida empreendedora. Até que 4 anos atrás, 5 na verdade, a gente começa a ter uma demanda muito grande. Eu trabalho com construção civil, começa a ter uma demanda muito grande por obras grandes. E eu olhei e falei, mas essas obras estão sendo bem maior do que o meu tamanho hoje. Pô, mas a gente dá conta. Bora. E aí, pum, abracei. E na verdade foi nesse crescimento que a gente quase quebrou. Em termos de fluxo Escalou de demais, caixa, sim. escalei demais, não tinha gente. Foi uma loucura. Então, serviu pra me mostrar que, amigão, você não é Deus. Sabe É isso. aquela aspiração do jovem que acha que pode tudo? Eu tava com 30 anos, 30 e poucos anos, repetindo os mesmos atos. E aí isso me trouxe aqui, opa, peraí, você precisa pôr um pouco de pé no chão, porque use a maturidade a seu favor. E isso, cara, a maturidade precisou me dar uma rasteira mesmo pra eu aprender. E foi um processo, assim, super valioso. E você falando como que foi esse seu processo, traduziu o que eu vivi, mas eu não tinha traduzido dessa forma. Que era, enquanto eu ficava culpando o mercado, a falta de mão de obra, o concorrente, tirou... o que de fato eles tinham parcelas de culpa. Sim. Mas no final Mas é tua que responsa. no final eu que abracei, eu que fui por esse caminho. E aí um dia no processo terapêutico, o meu terapeuta falou assim, cara, o que fez você chegar até aqui? Aí eu falei assim, cara, trabalho. Não, mas não responde no automático. O que fez de verdade você chegar até aqui? Eu falei, trabalho. Então me explica. Eu falei, cara, lá no começo eu que fazia isso, aí depois a gente fazia isso, e depois foi pra isso, tal. Fala os problemas que você já teve. Aconteceu esse. Como você resolveu? Eu peguei e fiz isso. Ele falou, no final, você tá vendo que você é a retaguarda? Você sempre é a retaguarda. Sempre quando alguma coisa não saiu como você esperava, você precisou pegar o cavalo na crina lá e fazer o negócio acontecer. Para de reclamar, bicho. Para de culpar os outros e vai lá trabalhar. E sabe uma coisa que era muito dolorida pra mim? Voltar pra operação. Isso era difícil, voltar pra operação Isso quando foi... você já acha que você não tá mais. Eu tava com 130 funcionários e eu tinha que falar. E a operação não funcionava. E ele falou assim, cara, comece a chegar cedo, porque a minha empresa começa às 7h30. Comece a chegar às 7h30, então, e vai liberar carro. Então eu falei, nossa. Tamanho dessa empresa, sem ter funcionário, eu ajudar a liberar carro. Mas volta pra operação. Aí eu falei... porque essas coisas vão voltando e vai pegando. E você vai retomando aqui, cultura. Lá, exato. E, cara, foi isso. Eu comecei a chegar às 7h30, a equipe até estranhava, comecei a ajudar a liberar carro. Peraí, porque vocês estão... Comecei a ver um monte de problema operacional, cultural. Comecei no dia a dia. Sabe, Carlos? Sabe, tipo, igual o empreendedor raiz, barriga no balcão. Retomar... Começar do começo de Comecei a me reapaixonar pelo negócio. Que é um negócio que muitas vezes a gente perde a paixão. E as coisas começaram a andar, cara. E aí eu falei, é isso, cara. Mas eu fiquei num processo de negação. É difícil, fudido, né? Cara, por uns 6 meses. Um processo muito parecido. Uma das coisas também que me fez mudar ali daquele lugar de fundo de poço e de inação e de lamentação foi quando eu comecei a agradecer
o que estava acontecendo comigo, cara. De verdade. Eu falei, cara, olha que bom que está acontecendo isso com você. Porque eu sabia que isso que estava acontecendo ia me transformar. Quando eu comecei a perceber isso, mas ali, estando naquele lugar, mudou minha visão. Eu falei, cara, receba isso como um presente. Porque eu nunca tinha errado tão grande e aquilo lá vai me transformar. Eu falei, eu sei que, cara, eu vou olhar pra isso e falar assim, se não fosse isso, eu não seria o que eu sou hoje. Caramba. E hoje, cara, a gente tá super Boa visão, bem. cara. E tenho certeza que aquilo ali Boa visão, porque mudou, nunca agradeci. É. Eu sei o quanto foi importante, mas eu ainda... Agradece. Eu ainda Você olho... Tá finalizando ainda eu o processo. ainda olho aquilo com mágoa. É. Não, agradece, até cara. de burro. Como eu fui burro, sabe? Assim, sabe? Sim. Tipo de... Sim, de tem olhar. a decepção ali. Mas legal, então. cara. Eu vou fazer esse exercício. Agradece, cara. Porque isso me ensinou muito mesmo. Eu vou olhar esse processo com aprendizado. Vou fazer. Vou levar isso como lição de casa. Obrigado aí pela... Gratidão é um negócio que a gente tava falando com a minha esposa essa semana passada. Eu falei, cara, a gente tá sempre, né, empresário, todo ser humano, tá sempre olhando pra frente e é bom e precisa, né? Mas às vezes a gente esquece de agradecer, cara. E agradecer tanta coisa que a gente faz. E a vida vai te empurrando, né? Porque é normal e bom que a gente esteja de olho no futuro, nas metas, no que a gente quer alcançar e tal. Então, o ser humano tá sempre olhando pra frente. Tudo bem. Mas agradece o que tá hoje aqui, né? Por exemplo, eu trabalho com seguro. Cara, o meu dia a dia é ver a vida das pessoas mudar assim, ó, do nada. Você só vê mudanças. Uma doença, um falecimento, morte, bater o carro, um câncer, mas também alguém que nasceu. Eu vejo a vida assim mudar muito rápido. Então, o nosso dia a dia é isso, é ver alguém que tá super bem, de repente não tá. Cara, e isso é o imponderável da vida, né? Então, cara, agradece que você tá saudável. Que você tem a possibilidade de viver, já é muito bom. Ver tua filha crescer. Putz, só de estar vivo, cara. Tá vivo é um negócio muito louco. E às vezes a gente esquece de agradecer porque é tão banal, né? Tá vivo. Mas uma coisa que tem me feito ser muito grata é minha filha. Porque isso. Às vezes é o mínimo. Às vezes é só ficar vendo ela lá se matando pra dar os primeiros passinhos. Isso, as pequenas coisas, isso aí eu valorizo muito essas pequenas coisas com ela. Mas, pô, Carlos, obrigado. A gente reconecta, né? Vou levar esse presente aí de usar isso como agradecimento. E, bem, agora... Caminhando um pouco mais na tua trajetória, você teve um documentário que no final engavetado virou filme, virou livro. Tá virando livro. Tá virando livro que você vai falar dessa jornada. O foco principal desse livro é o quê? Inspiracional? Espiritual? Uhum. Como que é esse... Cara, quem for atrás desse livro pode esperar o quê? Sim. Ele é bem pessoal, é um diário de viagem de um ano sabático. Tá. De alguém que teve que dar uma pausa na vida para repensar sobre o uso do tempo. Eu tenho o costume já desde muito tempo, eu adoro viajar, eu invisto em viagem, isso é uma das coisas legais, delícia, assim, né? Cara, investir em experiência, assim. Se você for olhar coisas, tudo que você compra de coisas, elas se deterioram com o tempo. Experiências, elas melhoram com o tempo. É isso. Vou te dar um exemplo. Você vai numa viagem, lembra aí uma viagem às vezes que você foi e que deu tudo errado, cara. Sei lá, perdeu o passaporte, te roubaram, você perdeu o voo, na hora você tá puto, não sei o quê. Isso aí depois de anos, você conta, você fala, putz, aquela viagem eu perdi o passaporte, perdi o voo, o cara me roubou. Você dá risada. É isso. As experiências melhoram com o tempo. As coisas se deterioram. Caramba, legal. Né? Então, investir em experiência é fundamental. E eu sempre investi em viagem, assim, eu adoro viajar, tenho muito lugar para conhecer, mas já conheço bastante países, assim. E eu tenho um hábito desde quando eu morei em Londres de pegar uma pedra do lugar. E aí esse hábito vem comigo há anos de... Tô num lugar tal, sempre olho uma pedra e pego. E aí hoje eu tenho uma coleção de pedras, assim, do mundo inteiro. E você sabe de onde são? Sim. Eu tenho uma caneta permanente que eu escrevo o nome do lugar. E aí sempre foi muito de pegar a pedra e aquilo ali é a energia do lugar. Eu falo, pô, tô trazendo um pedaço daquilo, né? Uma pedra é geologia, tem milhões de anos, né? Pô, isso aqui é o lugar. E ao tempo era isso. Depois eu fui ressignificando e percebendo que além da pedra era o que aquele lugar me trouxe de conhecimento. Então são pedras do conhecimento. Então todas essas tatuagens que eu tenho e o livro são o que são essas pedras que eu peguei de cada lugar e que aquele lugar me trouxe de conhecimento. Que legal, bicho. Nessa viagem específica, formou uma filosofia de vida que eu tenho, que de começo, meio e fim, que transformou no que é esse livro, assim. Que legal, nessa reflexão. As pedras foram ganhando cada vez mais significância. Hoje, para mim, além disso tudo, eu falo, o que eu vou fazer com todas essas pedras, né? Então, hoje a minha ideia é, quando vierem meus netos, meus filhos vão viajar comigo, mas os meus netos, eu vou deixar essas pedras para eles. E a minha ideia é, eu vou deixar o dinheiro para eles viajarem. Eu falo, esse dinheiro aqui é para vocês viajarem. Então, aqui as pedras, devolvam.
Então a ideia é eles continuarem esse ciclo de Puta irem pro lugar. Pariu, que da muito hora, legal, mano. né? E aí eles vão devolver essas pedras e tragam outras pedras pra vocês. Puta E aí deem pros seus que filhos, pros seus pariu, netos, mano. tentando criar um hábito de um ciclo, né, Cara, virtuoso você tem de uma viagem, experiência. Você tem uma assim. veia artística muito da hora. E isso é muito legal. Muito legal, mano. né, Pô, cara? adoraria ser seu neto, cara. Porque Falei, pô, meu avô muito vai mais deixar do que pedras, o dinheiro, mas sim. o legado que A isso coisa traz. de viver experiências, né, cara? Porque é muito Que bacana, na assim, merda, né? cara. O mundo se expande quando você viaja, vai pra um lugar. Não, e que né? muito louco, os caras devolverem as pedras que o vô pegou. É muito legal, né? Eu falei, pô, cada um vai receber Muito pedras legal. do mundo inteiro Muito e legal, falou, cara. agora devolvam, né? Muito legal. É, bem Puta bacana. ideia, cara. É. Porra, que da hora, cara. Muito legal mesmo. Adorei essa ideia. Cara. É bonito, Adorei né? de verdade. Eu pensei, pô, imagina, vai lançar o livro falando disso. Eu até imagino os netos devolvendo e, sei lá, gravando, Com o produzindo livro, isso. com o Falando, pô, livro. meu avô deixou, tô aqui Nossa, devolvendo. muito, muito, muito legal mesmo, cara. Porra, parabéns, cara. E, man, além de tudo, isso que eu falei, é o MacGyver, cara. A gente nem contou tudo. isso. Além de tudo, Carlos é corredor de longas distâncias. Como que foi esse processo, assim, ator, cinema, empreendedor e agora atleta? Porque, cara, para você fazer esse nível de Exige, esporte, exige demais, principalmente psicológico, né? Mas como que foi esse processo? Você começou a correr do nada? Sim. Você sempre gostou? Como que foi esse processo para você? Sempre gostei de esporte, assim, no geral, né? E eu sempre fui do esporte individual. Né? Gosto de futebol e tal, mas Sim. o meu negócio sempre foi esporte individual. Então, natação, corrida, judô, sempre gostei disso. Legal. E a corrida sempre veio, assim, sempre, acho que desde os 20 anos, corria, voltava e tal. Mas já há um tempo que hoje eu corro, treino com disciplina e tal. Cara, a corrida é um negócio fantástico, assim, que depois que eu comecei a correr e participar de prova e de longa distância, a minha empresa catapultou. É mesmo, Porque traz uma disciplina, uma resiliência, uma força de vontade. Eu acordo 5 da manhã para ir correr nesse frio desgraçado lá, Todo mesmo dia, quando cara. você não quer. Não, corrida 3, 4 vezes por semana e os outros treino de musculação, fortalecimento. Mas o foco é a corrida. Corrida é fantástico, cara. É um negócio que entrou E na minha esporte vida. tem tudo a assim. ver com empreendedorismo, cara. Total. Como você falou, é muito. E a corrida, ela tem um paralelo, assim, porque, é muito tempo sozinho. Eu não ouço música, eu sempre pensando ali, meditando. É um processo terapêutico pra você. É um momento desconectar, sabe, você esvairia ali, momento de flow mesmo, que fala, que você atinge quando você tá correndo, né? Total. Então, eu sugiro a todo mundo. Na minha empresa, inclusive, a gente patrocina a cada 3 meses uma corrida para a empresa inteira. Que legal, cara. Criar essa cultura de Que corredor, massa. hábito de saúde, né? De se cuidar e tal, né? Que é importante, assim. Caramba, cara. Então- E você já correu o quê? Não, o máximo que eu corri foi 30 quilômetros. Boa. Tentei 5 vezes ciclo de maratona e quebrei. Quebrei de lesão e voltar. Lesão e voltar. Até que chegou um ponto e falei assim, cara, meu Não corpo tá dá. dizendo que ainda não é a hora. Maratona é quantos Maratona quilômetros? são 42 quilômetros, cara. Caraca. Até 30, até meia maratona. Hoje eu tô em meia maratona. Tá. Que é 21 quilômetros. Já é uma boa distância. Porra. Mas não chega a ser Sim. A maratona é absurdo. Não é nem a prova, porque a prova é só a ponta de tudo que você faz. Da preparação. treino. Pra O você treino é correr a preparação. 42, você tem que correr vários 42. 60, 80 por semana. É Nossa. muito desgastante. E eu lembro que quando eu tava treinando o ciclo de maratona, eu chegava na empresa morto, assim, não conseguia produzir. Eu falei, cara, tá até atrapalhando o meu negócio. Aí eu dei uma tirada no pé, assim. Tava sobrecarregando. A meia maratona Vai que vai. vai tranquilo, é onde eu tô confortável hoje correndo meia. Assim, E hoje de esporte é musculação e corrida. E corrida, O É isso judô aí. largou. Eu larguei, cara. Eu cheguei até a faixa preta. Mentira, cara. Você é faixa preta Sou de faixa judô, preta bicho. de judô. Eu comecei Que da bem hora. com uns 5, 6 anos, assim. Aí fiquei um tempão. Caraca, mano. Aí cheguei na preta e chegou uma hora que eu falei assim, agora deu. Que Ciclo da hora, completo, que assim, massa, mano. Faz Porra. tempo já que eu não tô, mas Caramba, agora... e faixa preta é muito respeitada na arte marcial, cara. Porque é um negócio que você não paga. Você é tempo. conquista pura. É. E esporte traz isso, né, cara? Disciplina, resiliência, força de vontade, dedicação, fazer quando você não quer, né? Caramba, que legal, É cara. muito legal, assim, cara. Hoje eu vejo, assim, te conhecendo um pouco melhor, que grande parte do teu trunfo como vida é disciplina. Disciplina. É disciplina, na tua opinião? Acho que sim, porque tudo que você constrói é com disciplina, nunca é sorte, né? Nunca é tipo... É trabalho, é tudo, mas no final é disciplina. Eu não acredito em sorte, assim, eu acredito em disciplina, né? A sorte e o azar sorri pra todo mundo a qualquer momento. E digo mais, essa lição, por exemplo, de quando eu tava lá no Safra, quando era moleque, que eu tava voando. Aí, olha a história da sorte, né? Sorte e o azar.
eu vi Rádio Peão lá que estavam querendo me levar pro Safra Nova York. Aí, putz, que sorte, ele vai para Nova York. Ele não fala inglês, que azar, ele não fala inglês, não foi para Nova York. Então, na verdade, eu não estava preparado para aquilo ali. Então, se é sorte ou azar, é você que vai transformar. Né? São as oportunidades estavam batendo na porta. Bate na porta ali, você tem que estar preparado, né? E acho que é disciplina, constância, disciplina. E isso vem com maturidade, com errar, com cair, com levar tombo, né? Isso. Até os 30 você vai que vai, depois você começa a perceber, peraí, é mais aqui. A vida é uma longa distância, uma outra maratona, né? Não é sprint. Total. E saber o momento de sprint. Saber o momento de reduzir o pace, mas continuar é importante, né? E aí agora eu quero caminhar mais para os projetos atuais, que além da Cedo, você tem a CedoCast, que você começou um podcast. Faz quanto tempo você está com esse podcast? Então, tenho 2 podcasts, né? Tem o CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, onde o tema ali é alta performance. Boa. Então eu trago empresários, meu público é mais empresário, né? Boa. Mas é alta performance. Então veio já atleta olímpico, empresários, e o assunto é performance, que é bem bacana. Mas é recente também, tenho quase 2 anos de podcast. Legal. Semanal ou não? Semana sim, semana não. Boa, quinzenal. Toda semana eu lanço um episódio, cada semana é um podcast. Boa. E aí tem o outro que é mais novo, mais recente ainda, que é o Melhores Cast, que é o podcast das melhores empresas para se trabalhar. Onde eu recebo RHs de empresas que estão em ranking de melhores empresas para se trabalhar. Caramba, e troca ideia das ações que eles estão fazendo. Cara, total. Porque assim, na Cedo, a gente é mais especializado em seguros benefícios. Sim. Então, com quem eu sempre negociei, CEO, CFO e o RH. O RH é o nosso dia a dia. E aí eu tenho clientes de diversos segmentos e realidades. A gente percebe RHs que são super estratégicos e RHs que são super operacionais, né? E eu falei, cara, eu queria poder contribuir para o meu cliente e elevar a experiência de gestão de pessoas. Hoje, gestão de pessoas está muito em voga, assim, né? Então, total. E no final é o que está diferenciando uma empresa que dá muito certo para que dá errado. Porque são as pessoas mais do que nunca, com a falta de mão de obra hoje em dia. E vai ser cada vez mais. A gente está entrando na era de ouro de gestão de pessoas. Principalmente pelo advento da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai tomar conta de muito que é processo, tudo que é processo. E aí o asset, assim, o patrimônio humano vai ser cada vez mais valorizado. Vão ter menos pessoas talvez trabalhando, mas quem tiver ali, quem gerenciar bem o time, voa. E o negócio, cara, tá nas pessoas. Né? A gente, sempre quando abre um negócio, a gente não pensa nisso. A gente pensa na solução, exato, no cliente, no que você está entregando de produto, de serviço. Mas no final, quando você percebe que o jogo é aqui, na gestão de pessoas... Você tem que liderar as pessoas vão tocar o resto. É isso. E aí a ideia de criar o Melhores Cast era para trazer conteúdo para o RH. E aí a gente começou faz uns 6 meses, mais ou menos 7 meses. Esse podcast que está dando super certo, que é super nichado, gestão de pessoas. Legal. E aí, depois que eu comecei o podcast, eu falei, cara, tá aí um negócio. Eu acho que o podcast é muito mais que... O Melhores Cast é muito mais que isso. Então, hoje o Melhores Cast é o podcast do GMAT, que é uma empresa que chama Gestão Melhores Empresas para Trabalhar, que está começando a operar agora no 2º semestre. Legal. A melhor forma de definir, ela é um G4 só de gestão de pessoas. Então, eu estou reunindo aí os melhores profissionais de gestão de pessoas. A gente está desenvolvendo a tese do método GMAT, onde a gente trafega aí com os melhores RHs do Brasil e vai começar a trazer imersão, infoproduto, consultoria, clube de relacionamento para gestores de pessoas, empresários e RH, né? Caraca. Então, a gente está começando a desenhar, está bem no início isso, né? Mas o podcast já está rodando e já está trazendo esse ecossistema. Vou falar no ar para já me comprometer contigo. Bora. Tô lançando também uma escola para empresários, a gente acabou de ter. Esse episódio vai pro ar daqui umas 3 semanas, mas a gente acabou de ter a primeira imersão, foram 60 e poucas pessoas, baita de um curso bom. A gente fez um pitch lá para os próximos... A gente tem 4 cursos, que é o básico, 2 intermediários e um avançado, que a gente fala assim, desde o básico, do básico mesmo, desde plano de negócio e tudo mais, os intermediários, uma vivência bem prática, de implementação de finanças profissionais com DRE, etc. Business, né? Escola de business. Escola de gestão mesmo. Legal. Que as pessoas têm exercício prático, vão fazendo o DRE dela junto, a gente coloca algumas lições de casa prévias, antes do curso acontecer, a gente pede algumas informações para elas levarem da empresa, para a gente colocar isso em prática. E até a parte avançada, que é tributário, essas coisas. Bacana. E um dos nossos módulos é liderança. Quero ajuda tua para você trazer o teu método para dentro do... Bora, vamos conversar, cara. Porque dá pra gente conversar bem e dá pra gente trocar muito
porque é bem importante pra mim e pra você também, porque, cara, é troca de lead. Sim, total. E a gente não se conflita. Vamos sim. Porque não tá liderança no meu radar. Não, E bora, é vamos fazer. Cara, educação é muito legal, né? E é um baita de um negócio, assim, bacana, com um propósito bonito, de transformar as pessoas. E imersão presencial, cara, é o que a galera tá precisando hoje em dia. Sim, coisa prática. Algumas pessoas até talvez não gostem, mas hoje é o que tá precisando. Presencial. Quando você coloca lá 60 pessoas, você gera transformação. 2 dias de evento, você gera transformação. E network, relacionamento e tudo, né? A galera sai transformada, cara. Sai transformada. Diferente de um curso online, que por mais que tenha efetividade, depende de disciplina do aluno. O que, de fato, muitas vezes não acontece. Total. Então, cara... imersão é intenso, é hands-on ali, muito bom, né? Vamos trocar ideia disso aí, cara. O papel do professor devia ser a profissão mais respeitada, valorizada, né? Tem aquela história que não sei nem se é real, né? Mas que no Japão, o imperador só o professor que não precisa reverenciar, né? Eu tava falando com a minha esposa semana passada sobre isso. Falei, cara, a gente comentando que... você gosta de tênis? Você jogou tênis? Não gostei. Eu fiz uma aula lá, não gostei do professor. E eu tive uma experiência de violão. Eu tive uma aula de violão. O cara era tão... Ele pegava... Eu era uma criança. Ele pegava meu dedo. Ele põe o dedo aqui e tal. Eu falei, cara, minha primeira aula. Nem sei o que é e tal. Acabou. Eu falei, olha a responsabilidade desse cara. Às vezes eu podia ser um baita tocador, né? Tocador de violão ali. Mas ele te traumatizou do esporte. Ele falou, puta, não quero pra mim. A responsabilidade de um professor, cara, é gigante, assim, né? De você incentivar e criar. Ela falou de um professor de fotografia que falou pra ela, você não tem olhar. Cara, ela é estilista, super renomada, uma baita de uma estilista, super fotógrafa, mas quando ela começou, o cara falou, você não tem olhar. Falei, cara, que absurdo o cara falar isso, né? Isso é para um aluno. E ela tá lá pra desenvolver o olhar. Então, agora, o contrário, putz, cara, você pega um bom mestre, seja no que for, você muda a vida da pessoa. Você direciona o cara, a pessoa... Muda a vida da pessoa, total. Então, vamos trocar uma ideia depois disso aí. Total, pra você me apresentar o programa, eu quero trazer o programa pra dentro, porque aí você continua tendo o seu programa, claro, além dos teus cursos e tudo mais. A gente faz collab aí. Fazendo uma collab mesmo. Legal. E colocando a tua marca lá mesmo. Porque isso é um braço do qual eu não vou abraçar. Não, toda a parte de gestão de pessoas, a gente tá desenvolvendo um método que é o método das melhores empresas para se trabalhar. Que legal, cara. É muito legal, cara, porque eu recebo lá E aplicável para PME? Sim, para tudo. Para tudo, Ou cara. é para uma empresa um pouco mais estruturada? Total. A ideia justamente foi essa, assim, a gente traz empresas grandes, mas o que eles fazem de gestão de pessoa, uma empresa com 3 pessoas faz. Porque são ideias, como que você olha, o olhar, a conexão humana, a comunicação, one-on-one, tudo, né? Tudo que traz a gestão de pessoas. Então, são coisas que qualquer empresa pode aplicar, cara, né? Vou te chamar real para isso aí, porque isso aí para mim se encaixa muito bem. Legal. E aí, pra gente entrar na parte final, man, falando da Cedo hoje, Cedo Seguros, qual o tamanho dela, qual a estrutura que ela tem, qual é os lugares, você falou que tem 30 e poucas mil vidas, não sei se você pode abrir números, mas se puder, quanto que você fatura, quantas pessoas você tem no time, dá um overview da Cedo hoje, quem quiser, como que faz, entra no Instagram, já faz aproveita o jabá aí. Claro, a Cedo, ela tem um posicionamento boutique, prime, então a gente... Não é uma corretora gigante, mas a gente é mas, cara, mesmo assim, tem bastante vida, né? Sim, tem bastante vida. Então, muitos corretores falam que a gente é grande também, mas é que tem corretoras com 500, 200 mil vidas e tal. A gente foca num cliente que está até 5 mil vidas, que é o middle market que a gente chama, que não é tão pequeno, né? Mas tem empresas de 20, 30 mil, mas não é. E a gente tem um nicho mais específico de cliente premium e tal. Apesar de ter 37 mil vidas, a gente tem uma equipe até enxuta de 20 e poucas pessoas. Legal, caramba. Porque a gente tem muita tecnologia, CRM, e tudo ajustado e boa eficiência pra gente ir crescendo organicamente, assim, né? E, cara, estamos num momento muito bom, assim, muito legal, assim, o desafio de manter o crescimento ali, investimento. E isso é difícil, né? Hoje em dia, num mundo cada vez mais dinâmico, cara, você fica com a sensação que ou você cresce ou você é engolido. E que, de fato, é um pouco do que acontece. Porque o mercado tá dinâmico toda hora, tudo mudando. Depois eu quero entrar até nesse... Como você é um cara muito sistemático do ponto de vista positivo, disciplinado, eu quero entrar também até na parte de gestão da Cedo. O que você está fazendo para ganhar eficiência com IA, tecnologia e tudo mais. Mas hoje, quanto você fatura em média, mais ou menos? Você pode falar? Não tem problema? Pode falar, faturamento? Não tem problema. Ele tá faturando na casa de 5, 6 por ano. Porra, que legal, cara.
E, cara, isso para corretor de seguro, para uma empresa de corretagem de seguro, isso é um baita do valor, cara. É um bom número, né? Gente... Mas agora a gente tá investindo muito, assim. Então, a gente tá nesse crescimento. Queimando assim, caixa em crescimento. Estamos no momento de onde que investimento. tá a queima de caixa hoje, em termos de investimento? Estrutura de pessoas e tecnologia. Pessoas e tech. Dá é o maior custo, né? Dá um overview pra gente em tecnologia, porque assim, com tamanho detalhe que você tem na gestão dessas vidas, desde mandar flores na internação e tudo mais, que é o que a gente falou um pouco mais no início, são atividades extremamente mecânicas, por mais que são humanas, super-humanas, mas são extremamente mecânicas que uma IA e um bom banco de dados conseguiria gerenciar muito bem sobre isso, né? Colocando um operador para fazer o que antes 20 não conseguiria. Você tem embarcado IA na tua empresa? A gente está automatizando cada vez mais. Eu tenho hoje dentro da empresa uma comissão lá de pessoas só para olhar IA e o que a gente pode pôr de IA. A gente agora entrou de vez, assim. A gente já usa bastante IA, mas eu quero colocar mais. Inclusive, agora eu acabei de fechar uma IA conversacional que é SDR, para fazer SDR. Cold call com voz, ligando para o perfil de cliente ideal. E é fluida a conversa? Ela ainda tem a gente está no início de uma revolução, né? Principalmente falando de conversacional e tal. E a revolução vai ser surreal. Daqui a pouco vai... E a galera vai gostar de falar. Porque uma IA, ela traz respostas diferentes daquelas URAs insuportáveis. A gente está até pensando se... Ainda não começou, está fazendo onboarding com a empresa, né? A gente está até pensando se já não se identifica como IA. Exato. Você falou, eu sou o agente virtual da Cedo Seguros. Eu entrei em contato com você, que você tem o perfil, eu queria entender, Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Testar. Ou deixa a pessoa entender coloca que é coloca dois. Testar os dois discursos ali. E faz um teste tá dando mais certo falar que é isso. Cara, né? e essa IA, ela é pra cold call mesmo? Pra cold call. Caraca, cold call. Que tá explodindo agora, várias empresas fazendo isso. Mesmo? A gente contratou uma. Que depois me indica no offline aqui. Tá. Qual é o nome da empresa? Que eu quero ir atrás. Porque eu também tô nessa evolução. E vou testar, não sei ainda. É isso, vou testar. Ele faz o papel de 4 SDRs ao mesmo tempo, liga para toda a listagem que a gente já tem lá, né? E assim, cara, a IA não cansa. A IA não tá de mau humor, a IA não tá... Preenche relatório. E aí, o que a gente vai pensar? A gente vai fazer a melhor ligação, o melhor hype para todas as ligações, né? Você vai modelar o que funciona. Falar, cara, quero essa ligação. Tipo, um SDR hoje humano, ele fala, cara, essa ligação eu destruí, fui muito bem. Eu quero isso aqui para todas. Então, é a tendência, né? A SDR vai... Eu cheguei a gente já teve uma operação de SDR lá de... Cheguei a ter até no passado 15, 20 SDR. Caraca! Mandei embora todo mundo, fiquei com o melhor. Eu falei, cara, tem uma notícia, uma boa e uma ruim. A ruim é que você vai perder o emprego. A boa é que se você se juntar com a IA, você vai virar um baita de um profissional requisitado. Porque você vai virar o cara que vai fazer o prompt, você demitiu essa galera toda já por causa de IA? Já por causa de IA. Eu falei, não quero mais gerenciar SDR, porque é trabalhoso. SDR, cara, fica um setor de telemarketing. Vai embora, vira uma loucura. E aí, então, agora vou investir em IA. Né? Então, acho que vai dar certo. É uma questão de curva de aprendizado, learning machine, tem um tempo ali, vai. Cara, você pegar o Denner da V4, ele falou recentemente, ele já está atuando assim, a Meta, Google, o Jeff Bezos, a Amazon, hoje no RH... Você pediu uma nova vaga, você tem que provar que a IA não faz aquilo que você está querendo contratar. E o Denner da V4 está fazendo isso. Quero uma nova vaga, abriu uma vaga, ou então mandou embora alguém. Você quer repor? Prova que a IA não faz o que você quer contratar. Se você provar, você tem a vaga. Se não, vai virar IA. Isso está começando. Só que assim, vai acelerar muito. Né? Vai tomar conta. Usando esse seu exemplo que você pegou uma turma para fazer uma comissão de IA. Você pegou... Como que foi o seu processo de escolha? Tava conversando com um colaborador, eu tava comemorando lá os 20 anos da corretora, comecei a falar de IA e um deles falou, eu tô vendo isso, legal, tal. Eu falei, cara, você gosta? Adoro. Então é o seguinte, vai procurar IA para toda a nossa operação, onde dá para pôr, tal. Ele tá com essa incumbência lá agora. Caramba, que legal, você tem feito reunião com ele. Tô falando com ele, ele falou, isso a gente não consegue ainda, mas tal. Então, assim, pelo menos tem esse olhar ali. Aonde pode, a gente vai colocar. Vou fazer isso, cara. Eu não tinha pensado nisso. Tem que ter alguém ali com isso, cara. Eu e meu sócio já estamos bem antenados na IA, eu e todos os outros. E sempre trazendo novidades. Só que Pede um colaborador para respirar isso. Vou trazer para o colaborador. Tá na tua agenda agora, meia hora por dia, pensa em IA. Porque a gente tá antenado, mas a gente tá antenado a gente não tem tempo, não tem braço. Uma coisa é ficar pesquisando e a fundo onde eu posso pôr na operação IA, né? Acho que isso toda empresa tem que fazer, cara. Já é minha lição de casa para amanhã. Amanhã eu tenho uma reunião com um dos caras de processos e
É isso aí, cara. Tem um podcast, tem uma série especial. Vou colocar ele nisso aí. É legal nomear alguém e pôr na função, né? Isso. Dentro do Seducast, a gente tem uma série especial que chama Conselho Empreendedor, que aí é um modelo diferente. São 4 empresários tomando vinho e falando de negócio. Que legal, Aliás, já vou conectar você para a próxima temporada. Tô dentro. A gente tá gravando agora com a 3ª temporada, na 4ª vamos conectar. Tô dentraço. E tinha um industrial, na primeira temporada tinha um cara que é um industrial, cliente nosso, um monte de funcionário e tal, e ele não tinha nada de IA, não sabia nada. Da primeira reunião de conselho, ele já contratou uma pessoa só para pensar em IA, ele tá pondo IA na indústria inteira, revolucionou a empresa. Ele falou, foi de uma conversa ali de conselho que a gente teve, cara, que mudou a empresa, eu cara. Eu vou até, assim, para não deixar isso passar, eu vou ter que mandar e-mail para mim mesmo. Isso aí é uma coisa que eu faço. Isso é bom. É o grupo do WhatsApp com você mesmo, né? Eu falo aqui, ó, já deu um cara de IA. Tá aqui, ó. Nomeio, cara. Nomeado. E, man, cara, é isso. Meu papo contigo foi muito proveitoso. Gostei demais do nível que a gente chegou aqui. Cara, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. Tô muito feliz de conhecer essa profundidade da tua vida e tudo mais. Eu acho muito legal, cara, uma pessoa que ela consegue navegar em 2 ambientes que muitas vezes você tem um perfil A ou um perfil B. Que é o que a gente estava falando até nos bastidores, né? O cara que é muito artístico, muitas vezes ele não é tão empreendedor e vice-versa. Quando eu falo empreendedor, é o cara que joga o jogo do business. Porque o artístico, ele já é empreendedor por natureza, né? De empreender projetos. Esse cara tá cheio de artistas excelentes que não tem esse perfil de empresário e nunca decola. Exato. O cara tem perfil, o cara tem potencial. Ele precisa ter um empressário. Tanto que tem muitos que tem um empresário. Porque ele não quer falar de contrato, não quer falar de dinheiro, quer tocar música. E você consegue navegar bem nesses dois ambientes. Então, pô, legal. E assim, eu sempre gosto de falar que é legal a gente ter pessoas na mesa que te provoquem. E você tá me provocando com a tua disciplina. Então, isso é uma coisa que eu falo, porra, então é isso que eu tô falando. Tô voltando para casa provocado, que é muito bom. Obrigado por isso. Valeu. E vou começar também como lição de casa, usar esse período da minha vida. Você corre, não? Não corro, cara. Vai correr, cara. É mesmo, vai cara. Correr. A corrida vai te dar essa disciplina, cara. É mesmo. Porque a corrida é um negócio que te põe disciplina na veia. E você corre de manhã? Corro de manhã. 5 da manhã eu acordo, eu acordava às 5h30, agora eu comecei a acordar às 5. Eu falei que daqui a pouco eu tô acordando às 4h30, cara. Mas eu acho ótimo, que tá tudo escuro, e eu sempre tive essa sensação de acordar cedo. Você começa antes de todo mundo. Eu falo, tô aqui, já corri, já tô indo trabalhar, a galera tá quando você acorda muito cedo, você chega na empresa cedo, assim, quando você olha no relógio 9 horas da manhã, parece que o dia já foi embora, e você fala, cara, ainda é 9 da manhã. Só que eu durmo cedo. 9, hoje 9h30, tudo bem. Eu dormi às 10, agora 9h30, 10 no máximo, já tá indo pra cama. Lembrei do Mike Tyson, que ele tem um discurso que ele fala disso. Se eu descobrir que meu adversário acorda às 5, eu vou acordar às 4h30. Se ele acordar às 4h30, eu acordo às 3. Se ele acordar às 3, eu acordo às 2. Se ele acordar às 2, eu não durmo. O Mike Tyson falando nível de exigência, de disciplina, de dedicação. Porra, ele legal, queria estar melhor preparado que o adversário dele, né? Tamo junto. E, man, não acabou ainda, mas eu tenho uma pergunta final pra te fazer, mas eu vou agradecer os patrocinadores. Pedir licença rapidinho. Claro. E, galera, porra, todo esse papo aqui, cara, a quantidade de insight que teve aqui, eu tô quase parando o podcast, dando pause pra anotar algumas coisas, porque eu tô lotado de insight pra minha vida pessoal e pra minha vida profissional também. Mas tudo isso aqui, cara, graças a esses patrocinadores que acreditam no projeto do podcast e investem para que a gente tenha tudo isso aqui esse audiovisual de qualidade de forma gratuita aí na internet. Então eu quero começar agradecendo todos os nossos parceiros que, inclusive, gosto de falar o seguinte: todos esses parceiros que são patrocinadores do podcast são pessoas que resolvem dores de empreendedores. Totalmente focado a B2B, seja com produto e serviço. Então, cara, possivelmente alguma das dores que você tem são dores que você tá vivendo, aí você vai passando rápido aqui por esses patrocinadores e às vezes a solução tá aqui. Então, segura aí, coisa de 4 minutinhos, eu vou te apresentar aqui um cardápio de pessoas com um crivo bom, curados por mim, não só de business que resolvem problemas de fato, mas empreendedores que estão à frente do negócio, que são sérios e você pode ir de olho fechado. Quero começar com o nosso patrocinador master, a SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero falar também da R-Plan, a agência R-Plan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO.
Pollux, do meu parceiro Ricardo. Sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? E eles são especialistas em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. WJR Consult, do meu parceiro Wallenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. Crosshost, todo esse estúdio, essa qualidade de estúdio aqui, você quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A Crosshost é especialista em produção audiovisual e soluções em internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Pessoal, você tem um negócio e tudo mais, olha aqui o exemplo do próprio Carlos, ele tem a Cedo Seguros, e criou a Seducast. Traz clientes para entrevistar e gera conteúdo para suas redes e tudo mais. Podcast é uma baita de uma ferramenta de produção de conteúdo e que conecta com a tua audiência. Então, Crosshost, precisando de um estúdio aqui em São Paulo, na Vila Mariana, vem para Crosshost. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, oferece atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, e inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E de Cista e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar seus impostos ou tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da de Sisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. E como eu falei, pessoal, todos esses patrocinadores resolvem dores verdadeiras de empresários, desde, tá pagando muito imposto, vai fazer um planejamento tributário com a Pollux, tá com problemas financeiros, inclusive com autuação tributária, pagando imposto e não sabe como pagar, tá com dificuldade de fluxo de caixa, conversa com a turma da Dicisto. Você tá com financeiro desorganizado, vai para Inspira Capital fazendo um BPO financeiro. Cara, entre outras que a gente comentou aqui, várias e várias dores que o empresário tradicional brasileiro tem por aí. A gente tem aqui nesse pool de parceiros soluções muito boas para te ajudar, beleza? Tamo junto, obrigado a todos os patrocinadores. Carlos, seguinte, meu caro. Muito bom, hein? Tá cheio de patrocínio, hein, cara? Muito legal, cara, parabéns. Eu tô com patrocínio. Muito eu bom. até falo que eu tô com patrocínio demais, mas eu tô com uma lista de espera, cara. Para patrocinar? Para patrocinar. Legal. Cara. Porque graças a Deus aí a gente, com o perfil da Além do Sempre já tem muito empreendedor. Uhum. Então, com essa galera que patrocina, eles pegam esses cortes, jogam lá na página e acaba, cara, a conversão dos caras são muito boa. Que bom, legal. Que é tudo empreendedor, cara. Quem vende B2B é um prato cheio. E você falou de podcast, cara, hoje eu falo pra todo mundo, empresário tem que ter podcast. É uma que seja um semana sim, semana não, como o seu. Sim, não importa, tem que ter, porque é uma baita ferramenta de negócio, de relacionamento, de abertura de possibilidades, que é um baita Você chama canal. Cliente lá, estreita relacionamento. Você gera conteúdo. Além disso, você gera conteúdo ainda, né? Eu brinco que até se não tivesse conteúdo, só isso aqui já é muito legal. Exatamente. E ainda mais tem audiência que gera coisas que você nem imagina. E é isso mesmo, cara, o meu nível de networking melhorou muito depois do meu podcast. Não, eu também. Porque automaticamente você já tá aqui, por exemplo, a gente... Quanto que a gente teria uma oportunidade de ficar conversando 1 hora... Total. Sem ter opção e tudo mais? Não tem, cara. Então, mesmo uma reunião, às vezes celular e tudo mais, o podcast dá uma oportunidade muito boa. Pra mim, tá sendo muito importante. Mas, bem, imagina que você tá saindo daqui, tá indo embora pra sua casa. Você mora onde? Você mora aqui em São Paulo? Brooklyn, moro. Brooklyn, tô perto. Você tá voltando pra tua casa, cara, e você bate, pelo amor de Deus, mas você bate o carro e morre. Com um filhinho pequeno, esquece, pelo amor de Deus. Você não tem direito de partir dessa. Mas tô trazendo só peso para a pergunta. Nunca ninguém saiu daqui, bateu o carro, muito menos morreu. Mas só para trazer peso. Cara, você tá com 43? 3. Ao longo dos seus 43 anos, depois de tanta experiência, ano sabático, ano de lançamento de livro, você do nada abre o olho, tá com Deus na tua frente e fala, não vai dar para lançar o livro não, já era. Como assim, cara? E acabou. O livro vai lançar, só não vou estar aqui. É verdade, tá pronto ele, vai ser póstumos, né? O livro póstumo. Mas, cara... Quem sabe vende até mais. O marketing vai ser ótimo. Pelo amor de Deus. Fez um sabático e morreu. Mas, cara, que mensagem você deixaria pro mundo se você tivesse... nos últimos momentos da sua vida, que recado você deixaria pra humanidade, pra tua família? O que você deixaria? Bom, hein? Profundo, hein? Profundo, pesado, Cara, eu acho que assim, primeiro, fazer nada menos do que o melhor que você pode fazer em tudo, assim, ser perfeccionista e ir atrás da excelência, em qualquer coisa. No relacionamento com a tua esposa, na saúde, com você, seja impecável
com você e com qualquer coisa que você for fazer. E equilíbrio. Sucesso é equilíbrio. É estar atento à saúde, a relacionamento, a dinheiro. Dinheiro é uma ponta, né? A gente vive num mundo que é dinheiro. Cara, dinheiro é um negócio. Tá cheio de milionário pobre. Então, saúde, conexões, né? Então, equilíbrio, assim, sabe? Sucesso para mim sempre foi equilíbrio. Eu nunca consegui enxergar sucesso em alguém que tá milionário, safenado, mal, relação horrível com a família e tal. Que sucesso é esse, tem de né? monte, né, cara? Tá cheio. Tá Então, cheio. sucesso é equilíbrio, né? Então, é isso. Fazer o teu melhor, faça o teu melhor e sempre atento a estar equilibrado na vida. Carlão, cara, prazer te conhecer melhor. Prazer é meu. Desculpa a correria. Minha vida tá essa vida é louca, cara. A vida é louca de empresário. Mas, cara, foi um prazerzaço mesmo Prazer te conhecer pessoalmente, trocar ideia. Conhecer pessoalmente, assim, melhor. Trocar ideia e tudo mais. Parabéns pela tua trajetória. Conta comigo, o que precisar. Tô à disposição mesmo. E, cara, de novo. E me chama lá pro podcast que a gente grava lá. Tá convidado. Vamos fazer a agenda, cara. Obrigado pelo convite. Valeu pela experiência, te conhecer mais também. E bora aproximar negócio aí. Pra cima. Tamo junto. Valeu. E, galera, você que ficou aqui até o final, aqui embaixo tem vários botõezinhos. Clique em todos pra engajar o episódio. Encaminha pra um sócio. Cara, a gente teve coisas aqui que possivelmente, principalmente naquela hora que a gente falou do ego e tudo mais, às vezes, cara, eu sinto no feedback da galera que às vezes algum trecho do podcast parece que vai uma flecha no coração do empresário. Se faz sentido pra você, encaminha isso pra alguém. Encaminha pra alguém que você sabe que tá passando por momentos semelhantes. E tamo junto, cara. Sucesso, até a próxima e valeu!